Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jean Fatimei e vamos falar da Libertadores 2015, né? Ufa, chegamos nas 10 edições de Libertadores, né? E estamos perto de encerrar, né? Essa série de Libertadores, porque depois dessa vão faltar só 8 edições, né? De 2016 até de 23, né? Enfim, vamos falar da edição de 2015, né? E o regulamento foi o mesmo, tal. E o campeão de 2015 foi o River Plate, né? O River Plate, depois de 19 anos, voltava a ganhar a Libertadores, sendo esse o seu terceiro título, né? E foi um título que coroou um trabalho, né? Depois de anos de ostracismo do River, né? Porque o River vivia seu pior momento em 2011, né? Onde o time conseguiu a proeza de ser rebaixado, né? No Campeonato Argentino. Aliás, rebaixado até no playoff que ele fez lá, né? E foi rebaixado justo numa data que o River Plate comemorava a sua última Libertadores até então, né? Que foi no dia 26 de junho, né? Que a conquista de 96 foi nessa data e justamente o rebaixamento foi nessa data, enfim. Aí o River teve que se reconstruir, né? O time conseguiu acesso e o título da B, né? Da Argentina. E aos poucos o River foi se reconstruindo, né? 2013 o time foi bem, 2014 o River ganhou a Sul-Americana, né? E com isso teve que conseguir a participação na Libertadores, né? E com isso o River Plate entrou na fase de grupos, né? O River caiu num grupo que tinha o Tigres do México, né? O Juan Aurich do Peru e o San José da Bolívia, né? Um grupo até tranquilo, né? Só que o River penou para classificar, porque o time oscilou muito, empatou muito, né? E só classificou ali graças ao tropeço dos outros dois times que eram horrorosos, né? E por causa disso o River avançou. Em 6 jogos, o River só ganhou um jogo só, porém perdeu só um jogo. E o River foi o pior classificado, né, dos 16 ali, porque o River terminou, né, em 16º, ou seja, em todos os jogos até a final o River Plate decidiria fora, né? A não ser que o River enfrentasse um dos times mexicanos na final e aí o mando seria revertido, né? Porque time mexicano, vocês sabem, são convidados tal, e aquela coisa toda, enfim. Nos oitavos o River Plate, né, que tinha um time forte ali, com nomes ali como Driussi, como, né, Alário, Lucas Alário, o Alexis Chances, né, o Funes Mori, e o técnico do River é o Gallardo, né, o ex-jogador Marcelo Gallardo, né, que estava no time campeão de 96, né, era novo na época, enfim. E o Gallardo, né, se mostrando um técnico promissor, já uma unidade, né, que seria também nos anos seguintes, tá, e seria um dos maiores técnicos do futebol sul-americano, né, enfim. Nas oitavas o River encarou nada mais, nada menos que o rival Boca, né? Simplesmente o rival Boca, né? No primeiro jogo, no Monumental, o River vence por 1-0. No jogo de volta, deveria ter jogo de volta, né? Só que do jogo houve o torcedor do Boca jogou gás de pimenta no vestiário do River, aí teve uma confusão e tal, né? Aí o jogo foi suspenso, né? E todos achavam que deveria ter outro jogo, né? Portões fechados, não sei o quê, mas só que a Conmebol pegou e decidiu classificar o River, ou seja, puniu o Boca Juniors, né? E o River avançou, né, no WO, né? E foi considerado um empate sem gols, né? E o River avançou assim, sem jogar o segundo jogo por causa desse absurdo, né, que o torcedor do Boca fez, né? Classificado para as quartas, o River encarou o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, né, estava com um time ali mais ou menos razoável, tal, mas enfim, mas todos davam favoritismo ao Cruzeiro, né? E ainda mais porque o River perdeu em casa por 1-0, né? E aí todo mundo achava que o Cruzeiro ia classificar, né? Só que na volta o River Plate mostrou ser um time copeiro, né? Um time que não se assusta com mando fora de casa e tal. E mesmo jogando no Mineirão, o River Plate consegue um histórico 3-0 e aí avança para semifinal, né? E podemos dizer que ali o River Plate embalou de vez, né? Rumo ao título, né? Na semifinal, o River Plate encarou o Guarani do Paraguai, né? Esse Guarani do Paraguai fez graça nessa Libertadores, né? Ele eliminou o Corinthians nas oitavas, né? Ele passou pelo Racing da Argentina, né? Mas só que contra o River, o Guarani não conseguiu nada, né? No Monumental, o River ganha de 2-0. E no Paraguai, o River segura o empate 1-1 e avança para a final, né? E na final, o River Plate encarou o Tigres do México, reencontrou o Tigres de novo, né? E como eu falei, né? Como os times mexicanos, né, não tinham aquela coisa, tal, eram sempre convidados, o mando de jogo foi revertido, né? E com isso o jogo de volta seria no Monumental, né?
No primeiro jogo, né, no campo do Tigres, o jogo foi pegado e tal, e acabou empatado sem gols, né? E aí no Monumental de Nunes lotado, né? O River Plate não teve trabalho, né? O Alário, o Sanches e Funes Mori fizeram os 3 gols do River, que venceu de 3-0, e assim o River levantava a América, né? Após 19 anos, né? Um título histórico, né? Para o River Plate, né? Que voltava, enfim, mostrado ali de vez que tinha retornado a ser protagonista, de fato, né? Após passar anos de ostracismo, de reconstrução e tal. E foi um título merecido, né? O time base desse River campeão era Barovero no gol, né? A defesa era Maiada, Maidana, Funes Mori e Vangione, né? Às vezes jogava o Mercado, né? O Gabriel Mercado. Esse Mercado, para quem não sabe, é o Mercado que tá no Inter atualmente, tá? Enfim. No meio campo era Carlos Sanches, né? Craneviter, o Ponzio e o Bertolo, né? Mas só que antes disso eu tava jogando o Vildez, né? No lugar do Bertolo, tá? E no ataque, né? O Lucas Alário, né? Um moleque promissor na época, né? E o Kavenag, né? Já experiente, né? Que era a cria, né? Do River, tinha retornado para ajudar o River. Mas antes dele tava jogando o Rodrigo Mora, né? Outro cara que estava sendo promessa, né, no time do River. O River tinha outros nomes ali interessantes. Tinha o Martinez, tinha o Lúcio Gonzalez e tinha o Saviola, né? Já experientão, veteranão em fim de carreira, né? Enfim, aí o técnico era o Marcelo Gadiardo, né? Outros nomes que eu posso falar aqui, né? O River tinha o Balanta e tinha o Piscolite e o Driussi, que eu falei, né? Que costumava sempre entrar nesse time do River. Agora vocês vão ver os gols dessa final, né? Que o River foi campeão, e a gente já volta para falar dos brasileiros. Bom, vocês viram aí os gols, né, do título do River. Agora vamos falar dos brasileiros, começando pelo Atlético Mineiro, né? Ele jogou num grupo que tinha o Santa Fé do Colômbia, Colo-Colo e Atlas, né? Esse Atlas do México. E o Atlético sofreu para se classificar, né? O time só se classificou na última rodada, né? Ganhando seu jogo ali, se classificando, né? O Atlético tinha um time forte em 2015 e tal, mas isso não se comprovou na Libertadores, né? E nas oitavas o Galo encarou o Internacional, né? E foi eliminado, né? O time empatou em casa e perdeu no Beira-Rio e acabou caindo já de novo nas oitavas, né? Assim como foi em 2014, o Atlético de novo ficou nas oitavas, né? Agora vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians estava de volta à Libertadores, né? E entrou na fase de pré, né? E a torcida corintiana ficou meio apreensiva, porque pré-Libertadores estavam meio traumatizados, tal, né? Por causa daquela eliminação, né? Em 2011. Só que o Corinthians não deu chances, né? O time encarou o Once Caldas, né? Da Colômbia e passou sem problemas, né? 4-0 e 1-1. Aí na fase de grupos o Corinthians jogou no grupo que tinha o rival São Paulo, né? O atual campeão São Lourenço e o Danúbio do Uruguai, né? E o Corinthians não teve trabalho nesse grupo, né? Inclusive bateu o rival São Paulo, né? No jogo na primeira rodada, né? De 2-0 e tal. E o Timão se classificou na liderança do grupo, né? E nas oitavas o Corinthians encarou o Guarani do Paraguai, né? E teve aquele caso, né? De um dirigente do Corinthians ter agradecido a Deus que tenha havido um Guarani do Paraguai, que poderia ter vindo outro time mais forte, né? Acho que poderia ter caído o River Plate, se eu não me engano, alguma coisa assim. E foi até bizarro, né? E o Corinthians decepcionou, né? O time caiu nas oitavas, né? Porque o Corinthians perde 2-0 desse Guarani do Paraguai. E na arena do Corinthians, né? O Corinthians bem que tentou reverter, mas perdeu de novo 1-0 e deu adeus, né? E aí, né? O time foi eliminado. E muitos falam que, menosprezaram o adversário e tal, né? Pode até ter sido, né? Mas enfim. Mas é isso, né? O Corinthians acabou ficando pelo caminho, né? O time tava empolgando, né? Tava jogando um futebol interessante naquele ano. E todos achavam que o Corinthians podia ir longe na Libertadores, mas o time fracassou, né? Falamos do Corinthians, agora vamos falar do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, atual bicampeão brasileiro, né?
Mas em 2015 o time entrou um pouco mais reformulado, não era mais o mesmo time e tal, mas ainda era um time forte. Na sua fase de grupos o Cruzeiro avançou sem problemas, né? Aí nas oitavas o time enfrentou o São Paulo, né? A Raposa perde de 1-0 do São Paulo, no Morumbi. E no Mineirão o time vence também por 1-0 e eliminou o São Paulo nos pênaltis, né? Por 4-3, né? E o Cruzeiro avançava para as quartas e encarar o River Plate. O Cruzeiro vence o River no Monumental por 1-0. Só que no Mineirão, não sei o que houve, o time sofre um apagão, o time entrou muito mal em campo e em pleno Mineirão o River vence de 3-0 e o Cruzeiro deu adeus, né? De forma triste, né? De forma vexatória, né? Tava com o placar na mão, resultado na mão, né? E conseguiu perder esse resultado em pleno Mineirão diante da sua torcida, né? Enfim, agora vamos falar do Inter, né? Isso. Do Internacional, né? O Inter foi o brasileiro que foi mais longe, né? Nessa competição, né? O Colorado jogou na fase de grupos, né? Uma fase tranquila, né? E o Inter avançou sem sustos. Nas oitavas o Inter encarou o Atlético, né? O Galo Mineiro. E após empatar 2-2 no Horto, o Inter eliminou o Atlético no Beira-Rio 3-1. O Inter estava com um time forte em 2015, né? Um time competitivo e tal. E fez a torcida vermelha sonhar, né? Com um tri, né? Por que não? Nas quartas o Inter encarou o Santa Fé da Colômbia, né? Perdeu aí por 1-0, mas no Beira-Rio, né? O time mostrou sua faceta copeira, né? E reverte vencendo de 2-0. E aí na semifinal o Colorado encarou o Tigres do México, né? No Beira-Rio o Inter até jogou bem e tal, só que venceu só por 2-1, né? Um placar muito perigoso, né? E na volta no México o Inter apagou em campo, o time não se encontrou, o time fez uma péssima partida e o time perde de 3-1. Enfim, foi eliminado, né? Perdendo de 3-1 e frustrou a torcida colorada, né? Que sonhava com o tricampeonato. Enfim, né? Talvez esse foi o último grande momento do Inter, né? Em campeonatos assim relevantes, né? De Libertadores e tal, né? Enfim, agora vamos falar do São Paulo, né? O São Paulo chegou na Libertadores credenciado como um dos favoritos, né? Tinha um time até interessante e tal. Mas o São Paulo não mostrou que veio, né? O time sofreu na fase de grupos, né? Só se classificou na última rodada ao bater o Corinthians, né? 2-0, né? Um jogo ali que acho que foi um dos melhores jogos do São Paulo naquele ano, inclusive. Bateu o rival de 2-0, poderia ter até feito mais gols, mas enfim. E o São Paulo avançou, né? Nas oitavas o São Paulo enfrentou o Cruzeiro, né? O São Paulo vence por 1-0, mas no Mineirão perde nos pênaltis, né? E essa foi a última participação do Rogério Ceni, né? Em Libertadores com o São Paulo, né? Até porque foi nesse ano que ele inclusive encerrou a carreira, né? Depois de 25 anos, né? No São Paulo, né? E 18, né? 19 ou 18 defendendo as metas do Morumbi, né? Enfim. E é isso, agora vamos falar do Mundial de Clubes, né? O Mundial de Clubes voltou a ser no Japão, né? Depois de 2 anos sendo em Marrocos, né? O Mundial de 2015 foi no Japão. Além do River, né? Tinha o Barcelona, né? O Barcelona com o trio MSN, né? Quem não se lembra, né? Messi, Neymar e Luizito Soares, né? E o Barcelona estava muito forte, né? Era muito favorito, né? Os três ali faziam gols avessa e tal, né? Enfim. Mas o River também queria sonhar, né? Por que não? O River estreou na semifinal contra o dono da casa, né? O Sanfrecce Hiroshima, do Japão, claro. Sofreu, mas venceu por 1-0. Enquanto que o Barcelona despachou o Guangzhou, né? Da China por 3-0. E na final, River e Barcelona, né? E não deu pro River, né? O Barcelona passeou em campo, né? Messi fez um gol e o Suárez fez outros 2 e o Barcelona conquistou o Mundial, né? O seu terceiro Mundial, né? Em um período de 6 anos, né? E o Barça foi campeão mundial e o River teve que amargar o vice-campeonato, né? Agora vocês vão ficar com os gols dessa final, né? E a gente vai encerrar o vídeo, tá? Aliás, eu vou terminar de falar aqui e aí, terminando, vocês vão ver os gols dessa final e o vídeo se encerra. Eu vou ficando por aqui, dê um like, compartilhe o vídeo. É isso aí, falou! Gol de lado, chegou Daniel, cruzamento para Neymar, subiu de cabeça, ajeitou para o Messi, botou na frente, tocou, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol!
Aí Busquets botou a bola pra frente. E agora? Partiu Luizito Soares. Pé direito, bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! De novo, Messi pelo meio. Carregou. Conseguiu fazer com que a bola chegasse no Neymar. Botou pra frente, Soares de cabeça. Olha o gol.